Olá, tudo bem? Eu quero pedir para você estar ouvindo este áudio, quero pedir para você estar compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando seu like. E se você tem algum assunto a qual você gostaria muito de entender, de compreender, ou uma necessidade talvez em cima de uma área na tua vida, deixe ali o seu comentário, coloque aí o tema a qual você gostaria muito de estar meditando, e eu estarei junto com você fazendo um estudo, fazendo uma reflexão sobre tal assunto, tá bom? Esse assunto de hoje foi me pedido para que eu falasse um pouco sobre o que fazer para não esfriar na fé, para não apagar a chama. É muito interessante quem se preocupa com isso. Se nós formos ver, nós precisamos sempre ter a reserva, né? Precisamos não só ter aquilo no momento, mas algo com reserva. Exemplo disso, há uma passagem na Bíblia que fala sobre as 10 virgens, 5 tolas, 5 prudentes. Uma só tinha aquilo que era necessário, né? A outra já tinha um pouquinho de reserva. Por que isso? Como nós podemos definir isso na vida espiritual? Na vida espiritual, tem muitas pessoas que só oram quando estão passando por dificuldade, não é verdade? Mas tem muitas pessoas que as coisas estão boas e ela está aí agradecendo, ela está pedindo, ela está se consagrando a Deus. Acontece que essa pessoa, ela tem crédito diante de Deus. Talvez o momento em que ela vai passar por uma dificuldade, ela vai se apresentar a Deus e Deus tem lá no seu banco, no céu, né, crédito. Há uma passagem na Bíblia também, que eu acho que é conhecido de muito, de Ezequias, aquele homem que foi levado até ele o decreto que Deus já tinha determinado para colocar a sua casa em ordem e que ele iria morrer, né? Aí ele vai, chora, se apresenta a Deus, fala do que ele tinha vivido, do que ele tinha praticado, e Deus dá para ele mais 15 anos de vida. Essa é uma história que a gente pode meditar no outro dia, né? Na verdade, essa história, eu estou falando dela, mas é interessante. Por quê? Porque acredito eu que se Ezequias tivesse aceitado aquele dia, né? O decreto de Deus tinha sido melhor do que o fim, depois de ter vivido 15 anos. Mas vamos deixar isso para lá. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter crédito para que a chama não se apague. Se nós formos olhar na vida de muitas pessoas, elas se apagaram por quê? A palavra de Deus também fala dizendo assim que mesmo o enfermo, mesmo aquele que está fraco, né, diga: eu sou o guerreiro do Senhor, ali em Joel 3, né? Eu sou guerreiro do Senhor, eu vou estar, né, sempre ali, junto. Não importa se eu estou sentindo a presença de Deus ou não, não importa se eu estou sendo abençoado nesse momento ou não. Preste muita atenção nesse assunto e reflita comigo. Por que muitas vezes, na hora em que nós mais precisamos de ir na igreja, a gente não vai? Quando é que você vai ao médico? No momento em que você está tudo bem ou no momento que você está muito mal, né? Vai lá, toma um medicamento, às vezes fica em observação, toma um sorinho na veia, às vezes até internamento. Na casa de Deus não é diferente, na vida espiritual não é diferente também. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu conheço de pessoas, eu já vivi essa experiência na minha vida. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou muito mal. E você não sabe que esse é o dia mais necessário na sua vida de você ir até a igreja, de você procurar uma igreja. Nós devemos sempre ter consciência de que não é o estado em que a gente está que Deus vai nos abençoar, mas é sim estando na presença dele. Se você for olhar para a vida de duas pessoas que estavam num templo orando, o fariseu e o publicano, qual que foi mais abençoado por Deus? Aquele que ali se humilhava, aquele que ali reclamava, colocando-se diante de Deus, que não era nem digno de estar ali, que era um pecador, que nem sequer atrevia olhar para cima, não é verdade? Enquanto o fariseu estava todo pomposo lá na igreja, de braços erguidos, glorificando a Deus, dizendo que fazia tudo certo. Então nós temos que entender isso na nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque se nós não compreendermos isso, nós seremos aquele tipo de pessoa que só vamos na igreja quando está bem, né? Isso não significa que quando está bem você não deve ir na igreja
Claro que você deve estar na igreja direto, né? Só que há momentos em que você fica em casa, que você desiste, e é o momento da sua vitória. Eu tenho vivido muito essa experiência. O dia que eu tenho mais luta, o dia que eu tenho mais angústia, o dia que eu me encontro mais fraco, é o dia que eu vou à igreja e me sinto mais abençoado. Há uma outra passagem também, que ela está escrita em Coríntios, e é muito bom levar isso a sério, sabe? Por quê? Porque em Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes você tem uma vida até regrada diante de Deus, uma vida boa, uma vida, como posso te dizer, que agrada aos olhos de Deus. Mas você começa a se envolver com pessoas que não tem nada com Deus. E antes de você falar de Deus com ela, antes de você ficar ouvindo das coisas de Deus, antes de você se alimentar das coisas de Deus, você começa a se alimentar das coisas que saem da boca dessa pessoa. E essa pessoa vai acabar te esfriando. Pode ser num namoro, pode ser numa amizade de trabalho. Quantas pessoas entraram num trabalho, tinham uma vida diante de Deus e era melhor que tivesse ficado desempregado, porque nesse trabalho, por má companhia, ela destrói a vida dela, não só espiritual, como também conjugal e em outras áreas também. Pega vício que não tinha, envolve-se em coisas que ela jamais se envolveria se ela não tivesse andado em má companhia. São muitas histórias que eu conheço assim. Mas também eu tenho que te dizer neste dia, neste momento em que você está ouvindo essa mensagem, que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nos falta palavra, mas mesmo assim nós devemos nos colocar na presença de Deus. Se você não tem nada para falar, se ajoelhe, fique em silêncio, lamente-se aos pés do Senhor e fale o que você está sentindo. Quantas vezes eu orei, eu disse: Deus, eu não estou sentindo nada, eu estou vazio, o Senhor sabe de tudo, mas eu quero sentir a tua presença. Eu vou encerrar aqui, vou fazer uma oração para você, contando uma história. Havia um homem que se afastou da igreja e ninguém conseguia trazer ele de volta. As pessoas iam falar, ele falava: não, eu não sinto mais força, eu não tenho mais desejo, né? Quando eu sentir eu vou. Isso é uma outra cilada do inimigo, tá? Se eu estiver falando com alguém que está dizendo assim: o dia que eu sentir que eu devo ir, eu vou, estou para te dizer que você não vai mais nunca para a igreja, porque isso não é uma coisa que você tem que sentir, isso é uma coisa que você tem que fazer, mesmo sem sentir, você entendeu? Então conta que um pastor foi visitá-lo, começaram a conversar na cozinha e havia um fogão a lenha e o pastor não falou nada para ele voltar para a igreja. O pastor começou a conversar das coisas da vida, mas de repente o pastor se levantou, foi lá no fogão, tirou uma madeira que estava queimando e colocou do lado, e aquele cidadão, né, que estava sendo visitado ficou olhando. E de repente aquela madeira que foi tirada do meio do fogo se apagou, só ficou a fumacinha. E o pastor falou: eu estou indo embora, vamos fazer uma oração? Ele falou: pastor, vamos orar sim, eu quero voltar para a igreja. Essa atitude que o senhor fez, eu já sei o que o senhor queria me dizer, que eu estou me apagando, que eu estou apagado porque eu me desliguei da comunidade. Eu quero voltar de novo para o meio da comunidade, eu quero de novo poder me acender. Então muitas vezes não é pelo que você sente, é pelo que as pessoas que estão ao teu lado sentem, que faz você continuar a caminhada, tá bom? Deus abençoe, eu vou estar orando contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu venho orar por essa pessoa que faz tempo que se afastou da tua casa, que a chama tem se apagado, que ela está se sentindo fria, ela está se sentindo sem motivação, ela perdeu o ânimo para que ela possa continuar ativa na comunidade. Pai, não é questão que ela está longe do Senhor, está mais feliz, ela está mais triste do que nunca. Pai, ela precisa do teu socorro. Por isso, através dessa palavra, dessa leitura, dessa reflexão, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa e ela volta de novo, Senhor, para a tua casa. Ela volta de novo, Senhor, como aquele filho que estava afastado da tua casa, o filho pródigo voltou para a casa do pai. E o Senhor venha revestir ela, meu Pai, com um anel de honra, com sandálias, Senhor, e com novas vestes. Pai, eu oro pedindo força, eu oro intercedendo por essa vida, eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor conceda a ela, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia, e enche ela do teu vigor, para que ela possa voltar para a tua casa, Pai. A todos aqueles que estão caídos, Senhor, que a tua mão alcance e o levante. Os que estão desanimados, Senhor, venha fortalecer, e elas possam seguir em frente, e possa dizer, mesmo enferma, eu sou um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.